E aí pessoal, tudo bem? Vamos começar a discussão aqui sobre lei de Coulomb, que trata do módulo da interação elétrica, né? Então, vamos considerar duas ou mais partículas ou corpos carregados e vamos ver como que a gente matematiza essa relação. Bom, primeiro, vamos lembrar das relações básicas entre as cargas elétricas, né? Então vamos supor aqui uma carga elétrica, um corpo portador de uma carga elétrica negativa e um corpo portador de uma carga elétrica positiva. O tipo de interação que esses dois componentes possuem é o que nós chamamos de atração. Então, haverá em cada um deles, simultaneamente, uma força, né? Uma força de atração, uma força atrativa. Então aqui nós percebemos entre corpos ou partículas portadoras de cargas elétricas de sinais opostos o que chamamos de atração. Então a atração é uma das características das relações entre corpos portadores de carga elétrica. Já corpos ou partículas portadores de cargas elétricas de mesmo sinal, como já vimos, então aqui separando os dois, né? Teremos uma interação chamada repulsão. Então vou separar esses dois aqui, ó. Então, partículas carregadas positivamente ou partículas carregadas negativamente são repelidas. Então vou colocar aqui repulsão. Então essa é a nossa introdução ao assunto aqui, tá bem? Então vamos lá. Agora, quando você precisa quantificar, né, dar quantidade para a intensidade dessa interação, nós aplicamos aquilo que é conhecido como lei de Coulomb. E a lei de Coulomb é representada da seguinte forma, tá? Bom, lei de Coulomb indica o módulo da força de interação entre dois corpos carregados eletricamente. Então, o módulo dessa força, então está aqui, ó, F, é dada por K, que é uma constante, beleza? Vezes módulo da carga 1, vezes módulo da carga 2, dividido por D quadrado. Então esse é o formato da lei de Coulomb. Então tá aqui, pessoal. Então essa é a matemática, é a equação que representa a lei de Coulomb. Tá aqui, ó. Bom, e como que caracterizamos? Então eu vou pegar aqui um exemplo. Suponha um corpo portador de uma carga 1 positiva e um outro corpo portador de uma carga 2, Q2, negativa. Eu vou colocar aqui na horizontal, não tem problema não, tá? Q2. Veja, uma representação para carga positiva é essa, ó, Q1 maior que zero. E para carga negativa, Q2 menor que zero. Beleza, pessoal? Bom, quais são as características dessa força? A primeira coisa que nós temos que fazer é definir a direção, tá? A direção que une esses dois portadores. Então vem aqui, ó. Essa é a direção que une os dois portadores. Que tipo de interação nós temos? Nós temos uma interação de atração, porque nós temos cargas elétricas com sinais opostos. Sendo assim, posso falar da seguinte forma, ó. Dá uma olhada, pessoal. Ó, esta é a força que o corpo 2 aplica no corpo 1. Sendo assim, ó, pelo princípio da ação e reação, aqui está a representação de quem? Da força que o corpo 1 aplica no corpo 2. Pronto, tá aí, está caracterizado.
Beleza? O que nós podemos falar sobre isso? Ó, vetorialmente, força que 2 aplica em 1 tem o mesmo módulo que a força que 1 aplica em 2, porém, ó, sentidos opostos. Não podemos esquecer esse detalhe da nossa teoria. E o que mais? E o módulo? Bom, vamos calcular o módulo para termos uma noção. Vamos supor que neste caso aqui, ó, Q1 e Q2 possuam os mesmos módulos. Então, eu sei que Q1, então vou até colocar aqui, ó, exemplo, tá? Então eu sei que Q1, ó, supondo que Q1, deixa eu trocar a canetinha aqui, vou fazer com a canetinha preta, ó, supondo que Q1 possua carga elétrica de mais 2 coulombs, tá bem? E Q2, então Q2 menos 2 coulombs. Suponha também que a distância entre eles, vou chamar aqui de D, seja de, sei lá, 2 metros. Aí a pergunta é, qual é o módulo da força de interação entre esses dois corpos? Primeiro, pessoal, vamos falar um pouquinho sobre a constante eletrostática, que é a constante elétrica, né? K vale 9 vezes 10 a nona, no vácuo isso, tá bom? Então a gente pode até chamar isso aqui, ó, de K0, tá bem? 9 vezes 10 a nona, Newton metro quadrado por coulomb quadrado. É a unidade de medida, tá bem? Então vamos lá? Aplicando isso aqui, temos o seguinte, ó. Então, posso falar que, de acordo com a lei de Coulomb, o módulo dessa força será dado por K, que é 9 vezes 10 a nona, vezes módulo de Q1, que é 2, módulo de Q2, módulo de menos 2 é 2 também, né, turma? Tá bom? Tudo isso dividido pela distância, que no caso aqui 2 metros, 2 quadrado. Então aqui eu tenho 2 quadrado dá 9, né? Então, neste exemplo, podemos falar que a força de atração será de 9 vezes 10 elevado a nona, tá bom? Newton. Então, temos 9 vezes 10 a nona newtons de módulo de força nesse nosso exemplo aqui. Tá bem, pessoal? Então, essa é a nossa primeiro contato com a lei de Coulomb. Então, é só uma apresentação. Depois eu vou mostrar como que é a interação para duas ou mais, para 3 ou mais partículas carregadas, tá bom? Então é isso, pessoal. Grande abraço. Tchau, tchau. Bem, pessoal, então vamos fazer o complemento aqui da discussão sobre leis de Coulomb nas situações em que existem 3 ou mais corpos ou partículas carregadas e a gente percebe a superposição das forças, tá? Então, vamos considerar duas forças iniciais, dois corpos, né? Por exemplo, o corpo 1, eu vou colocar aqui com uma quantidade de carga Q1 positiva, pode ser, tá bem? E um corpo, eu vou chamar aqui de corpo 2, com uma quantidade de carga Q2 negativa, tá bem? Vamos supor também um terceiro corpo, portador de uma carga 3, Q3, que pode ser, aqui na situação, só para exemplo, né? Pode ser positivo também. Então tá aí, tá bem? Bom, as interações apresentadas pela lei de Coulomb, elas são dadas pelos pares de cargas. Então, se, por exemplo, eu quero entender a relação entre Q1 e Q3, a primeira coisa que temos que fazer é definir a direção entre Q1 e Q3. Pronto, está aqui
a direção definida entre Q1 e Q3. E eu posso representar, por exemplo, primeiro, eu estou vendo que Q1 é positivo, Q3 também, haverá uma força de repulsão. Então eu indico que aqui, ó, nós temos a força que o corpo 1 aplica no corpo 3. Então, força que 1 aplica em 3. Pelo princípio da ação e reação, então aqui nós temos na mesma direção, no sentido oposto, a força que a partícula 3, né? Então, força que 3 aplica em 1. Lembra que pelo princípio da ação e reação, elas têm a mesma direção, mesma intensidade, sentidos opostos e atuam em corpos diferentes, tá bom? Desta forma, se isso daqui vale 10 newtons, essa força aqui também vale 10 newtons. Muito bem, posso fazer a mesma coisa entre Q1 e Q2. Então, traçamos aqui a direção que passa pelos corpos. Então, tá aqui, ó, tá definida a direção. E como Q1 é positivo e Q2 é negativo, a interação existente entre eles é de atração. Então, vou colocar aqui, ó, atração, tá bem? Eu vou representar aqui em vermelho. Pronto. Então, aqui, ó. Sendo que essa é a força que 2 aplica em 1, força que 2 aplica em 1, e pelo princípio da ação e reação, aqui nós temos a força que 1 aplica em 2. Então, força que 1 aplica em 2. Aí, pessoal. Fechou? Só falta falar da interação entre 3 e 2. Então, mesmo procedimento. Você traça a direção que une esses corpos. Então, tá aqui, ó. Beleza? Que tipo de interação existe entre 3 e 2? Também atração, porque possuem sinais opostos. Então, aqui nós teremos a força que 2 aplica em 3. Vou colocar aqui, ó. Força que 2 aplica em 3. E na mesma direção, em sentido oposto, temos aqui, ó. Força que 3 aplica em 2. Pronto, pessoal. Fizemos aqui a relação para todas as forças entre as partículas ou corpos envolvidos. Vamos supor que o seu objeto de estudo seja o corpo 3. Então, se o seu objeto de estudo é o corpo 3, você tem que montar, né, a relação para o diagrama de forças somente no corpo 3. E no corpo 3, tá bom? Então, vou colocar aqui, ó, para o corpo 3. Então, uma análise para o corpo, neste caso aqui, 3. Para o corpo 3, pessoal, olha o que nós temos. Nós temos aqui o corpinho, então eu vou representar por um ponto, tá bem? Aqui o ponto que representa aquele corpo. E a força que 1 aplica em 3 é essa aqui, ó. Então, tá aqui o vetor que representa aquela força. Força que 1 aplica em 3. E aqui nós temos a força que 2 aplica em 3, representado por esse vetor, força que 2 aplica em 3. Então, tá aqui, deixa eu tentar preservar aqui a mesma direção, o mesmo sentido. Então, temos força que 2 aplica em 3. Pelo diagrama de força, pessoal, você pode usar qualquer um dos métodos de análise vetorial, tá? Se você tiver dúvida, dê uma olhada nas aulas de grandezas vetoriais, está lá na lista, na playlist de grandezas vetoriais. Eu faço aqui uma soma de vetores. Regra do paralelograma, lembra? Traço uma paralela aqui, traço uma paralela lá, beleza? E aqui, pessoal, nós temos a força resultante, vou colocar aqui, ó, força resultante no corpo 3. Tá bem? E aí, por qualquer outro método, você determina essa força resultante. Tá bom, pessoal? Então, é isso por enquanto. Valeu, grande abraço, pessoal. Tchau, tchau.